Deus está morto? Essa é uma provocação que Nietzsche faz, que eu acho que sintetiza muito bem esse livro do Luke Ferry, que chama Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos. Esse livro ele constrói, de um ponto de vista cronológico, como que a gente encontra então a salvação. Ele mostra como nossos ancestrais, desde os estoicos, passando por Cristo e depois pelos humanistas como Rousseau, Kant e os nossos pós-modernos como Nietzsche e Heidegger, eles entendiam a ideia de salvação, de teoria do divino, como que isso pode ensinar a gente a viver e achar respostas para os nossos medos. Então, como que a gente consegue transcender a vida? Será que a gente deve transcender a vida? Como que a gente deve pensar a vida de modo a suportar nossas dores, a fazer com que a gente atravesse o medo da morte? É basicamente em torno então dessa temática do medo da morte e da salvação que o livro ele vai construindo o que ele entende de uma visão de mundo para que a gente entenda como aprender a viver apesar dele. Então a gente vai entendendo que a ideia de teoria e de transcendência do divino, ela vai mudando a partir de diferentes perspectivas. A gente começa lá com os estoicos, então, que entendiam que a teoria, que significa eu vejo o divino, vai depender do que é divino, então a teoria muda para cada pessoa. Então, para os estoicos, o divino era o cosmos e o logos, que é toda a natureza. Então, toda a natureza vive em harmonia e a gente poderia, através da natureza, de observar como a natureza se comporta, extrair o nosso próprio comportamento. Então, o livro ele traz uma colocação interessante que é: os estoicos eles abrem os olhos para o mundo assim como um biólogo abre um rato. Então, assim como o biólogo ele abre um rato para dissecar, para entender, para sistematizar, para entender a ordem das coisas e para explicar o rato, o estoico ele olha o mundo para entender e compreender a si mesmo. Então, a gente começa ali com os estoicos com essa ideia de teoria e de divino e entende, e o livro vai abordando como que ao longo do tempo uma ideia vai ficando rasa para as novas ideias que vão surgindo. Então depois disso surge o cristianismo, que ele vem com uma doutrina de salvação que ela é muito mais sedutora do que a dos estoicos. Então, nos estoicos, enquanto eu vou me salvar através da natureza, eu preciso viver o presente, ser desapegado e viver conforme a natureza nos ensina, e assim eu não precisaria temer a morte, porque depois da morte eu vou me integrar ao cosmos, mas de uma maneira completamente impessoal. O cristianismo ele trata completamente a morte. Ele coloca como se o amor fosse maior que a morte, ele apresenta o divino como um ser encarnado. Então, através do amor por Cristo e em Cristo, você conseguiria driblar a morte escaparia a você, porque ele promete que você vai ter um mundo, inclusive pessoal, em carne, um mundo onde que depois da morte você não precisa temer a dor e a perda, porque você vai encontrar as pessoas que você ama e você vai ser um ser pessoal e único ainda para além da eternidade. Ele coloca então como se o cristianismo ele fosse praticamente uma antifilosofia, porque enquanto na filosofia dos estoicos à época a salvação estava no cosmos e na natureza, ela estava então ela estava assim transcendente ao homem, porque ela não estava no homem, mas ela se encontrava ainda dentro do cosmos. Então o cristianismo ele muda toda essa ideia de divino e de teoria, porque ele tira do cosmos e coloca num Deus encarnado a razão da salvação. Então a metafísica ela deixa o cosmos para integrar ainda algo muito maior que é Deus. Além disso, o cristianismo faz com que as virtudes deixem de ser aristocráticas. Ou seja, se você nasce mesmo sem uma perna ou se você nasce pobre, você ainda é igual perante Deus. Então, você tira uma hierarquia natural que existe na natureza dentro das virtudes e você coloca todos como iguais. Então, você imortaliza e você dignifica o homem de alguma forma. Isso foi muito importante na época e mostra como que as pessoas dão passos através da história, buscando então mais formas de como se salvar e transcender a dor e transcender a morte. Acontece que, mesmo o cristianismo oferecendo tudo isso,
No mundo moderno, houveram algumas rupturas muito fortes com a ideia de religião e com a igreja, né? Então, quando a gente começou lá no pensamento crítico a formular ideias, essas ideias começaram a se chocar com o que a igreja dizia que era certo. Então, por exemplo, a gente pode voltar na ideia de Copérnico, em que ele começou a afirmar que não era a Terra, o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do céu. O universo dos estoicos já não era mais um universo fixo, imutável e harmonioso, e sim as estrelas se moviam através do universo, então não existia uma ordem tão harmoniosa como os estoicos diziam. Então, a cosmologia antiga grega, assim como os valores cristãos, eles foram se desintegrando e se desmoronando a partir de novas descobertas científicas. Isso significa que novamente a gente vai mudar o que é a teoria, o que é o divino dentro da teoria, e vai colocar o homem como centro do mundo. Para isso a gente precisa definir então o que a gente acredita que é a definição de homem e de humanidade. Então, dentre os pensadores, ele traz Descartes, Kant e Rousseau. Eles definem o homem de alguma forma e a gente consegue, a partir daí, entender, então, o que seria o divino. Então, por exemplo, aquela ideia de que a gente sempre é muito abordada dentro da filosofia qual que são as diferenças, então, entre o ser humano e um animal. Então, o gato, por exemplo, gateia, caça, come, dorme. O cachorro faz as coisas de cachorro. Todos os animais parecem que eles têm um destino que ele é fixo. Eles não têm liberdade para mudança. Então, um gato não pode escolher se ele vai querer ser... Uma gata não vai poder escolher se ela vai querer ser mãe ou não, se ela vai querer ser vegetariana ou não. Ela pode, inclusive, estar na frente de várias frutas e vegetais que permitiriam que o gato não morresse se ele comesse essas frutas, mas ele poderia simplesmente não comer e morrer por causa dos instintos dele, que entendem que ele precisa comer carne. Desse jeito, dentro do ser humano e da humanidade, assim como diz Sartre, a essência, ela precede a existência. Existe uma margem de liberdade e livre-arbítrio para fazer escolhas dentro dos seres humanos. Então você pode agir contra seus instintos. E se você pode decidir, se existe espaço para liberdade, é aí que nasce o julgamento moral. Porque se eu tenho liberdade para decidir entre fazer uma coisa ou não, nasce assim a minha possibilidade de ser julgado pelas minhas escolhas. Então, um gato, por exemplo, se ele mata um rato, ninguém vai dizer que ele é ruim. Ele apenas agiu conforme seus instintos, ele não tinha liberdade de escolha. Um ser humano é diferente. Então, se as ideias da cosmologia antiga, que acreditavam que todas as respostas estavam na natureza, estão se desmoronando, assim como muito dos valores cristãos, e aí eu preciso fazer um adendo, né? O Luke, que escreveu o livro, ele é ateu, mas super respeitoso com a doutrina. Ele entende que sim, os cristãos, e para todos os cristãos e crentes que acreditam que a doutrina é a salvação, isso é justo e é válido. E as pessoas que encontram a sua resposta dentro do cristianismo, elas só têm então a ficar felizes, elas já encontraram uma resposta à dor e à salvação. Mas o que ele coloca aqui é que essa resposta não é suficiente a todos. E algumas pessoas simplesmente não conseguem crer, e algumas respostas científicas e algumas respostas filosóficas não são suficientes para essas pessoas que continuam a buscar um motivo de suportar a vida, porque apenas crer em Deus não é um motivo suficiente para que ela contorne seus problemas com a morte e com a dor. Dentro desse mundo que começou, então, a mudar o sentido de teoria ao longo do tempo, a gente entra, então, numa visão de mundo pós-moderna, e o Nietzsche é nosso principal filósofo do martelo, que veio quebrar, então, todos os ideais racionalistas que vêm por trás de todo o humanismo que foi suplantando, então, dentro da sua doutrina das luzes, né, dentro do iluminismo, que foi refutando os estoicos e o cristianismo, eles começaram a produzir novos ideais, em que a salvação ainda é transcendente ao eu. O que isso significa? Que para os estoicos a salvação estava metafísica dentro do cosmos. Do cristianismo, a salvação estava metafísica dentro de Deus, né? Então a salvação e todos os contornos disso estavam fora do eu.
E dentro, o que Nietzsche vem criticar é que o humanismo, apesar dele entender que o homem está como centro, como divino, ele ainda assim está procurando ideais que estão fora do eu e do homem, porque ele entende que os ideais, como por exemplo o comunismo, de justiça, da ciência e da razão, ainda são valores que transcendem a própria vida. Então ele entende que a questão da transcendência e da passagem de respostas, ela só foi sendo substituída ao longo do tempo por questões divinas. Então, eu antes acreditava no cosmos que estava fora de mim. Hoje, depois eu comecei a acreditar num Deus que está fora de mim, que ia ser a minha salvação. E depois eu comecei a acreditar em ideais muito grandes que estavam fora de mim, como, por exemplo, o socialismo vai resolver todos os problemas do mundo. Então, essa foi a grande crítica de Nietzsche. O Nietzsche, ele não tem uma teoria, porque a teoria ela vem de um conceito de divino. Então, ele é um filósofo ateórico e por isso até nihilista. Ele não coloca um sentido novo, ele não dá um sentido e um ideal novo, porque ele é um poeta que martela os ideais. Nesse sentido, ele entende que a verdade ela deve ser conquistada através das reações negativas. Então, seria na luta contra o erro e contra as ilusões e na integração desses opostos dentro da gente que a gente conseguiria encontrar uma... Não podemos falar uma salvação, uma doutrina em si, porque não é isso que ele quer oferecer pra gente, mas uma verdade e um modo de viver, como ele chama, no grande estilo. Que é como se você pudesse integrar sem transcender, sem procurar no metafísico. Então o livro comenta, além disso, a filosofia de Nietzsche, do amor fati, que tem muito a ver com os estoicos também, a questão do desapego, de não viver no passado e no futuro, né? Isso tem muito a ver também com o que eles trazem do eterno retorno de Nietzsche, da inocência do devir. Então ele aborda esses pontos do livro também. E depois de Nietzsche, o que a gente faz? Qual que é o nosso próximo passo em entender como pensar isso? Porque apesar da filosofia de Nietzsche ser muito interessante, ela também tem pontos contraditórios e difíceis, ele explica isso também no livro. Mas qual que seria o nosso próximo passo, então, de pensar a salvação já para aquelas pessoas que não é o suficiente a explicação dos estoicos, dos cristãos e vamos dizer que nem a explicação de Nietzsche, né? Nem martelar todos os ideais. Então, uma nova contribuição que veio para a história filosófica e que foi muito interessante foi a de Heidegger. Então, Heidegger ele vem dizer, fazer uma contribuição, inclusive junto com já a filosofia de Nietzsche, de que hoje, no mundo da técnica, a gente não precisa mais se importar ou martelar ideais que já estão mortos. O que isso significa? Ele traz um ponto de vista de que hoje a gente vive num mundo em que os meios substituíram os fins e que não é mais preciso lutar contra grandes ideais, contra o comunismo ou contra grandes valores que são colocados onde a gente alcançaria a salvação, porque não existem mais esses valores e as pessoas não se baseiam mais em grandes ideais, e sim, elas vivem de uma forma técnica através do mundo. Nesse sentido, não haveria mais por que quebrar ideais que já estão quebrados. Então, assim, qual seria, então, a proposta da filosofia para novos tempos, para a gente atravessar a dor, atravessar a morte, encontrar a salvação da própria vida? Então, eu não vou dar spoiler completamente do livro, né? Então, já caminhando para o final do livro, ele sempre vai retomando todos esses conceitos para fazer uma leitura bem fluida. Eu acho que tá muito bem escrito nesse sentido. E depois ele vai explicar, então, alguns conceitos de transcendência na imanência, o pensamento alargado, a sabedoria do amor e o luto do ser amado. Eu não vou me estender mais sobre essa última parte do livro, para que vocês vão e leiam e tirem suas próprias conclusões de como seriam as orientações da filosofia nesse sentido, até porque a filosofia ela não se pretende em responder, em fechar uma resposta, e sim ajudar a construir e a pensar nessa resposta junto. Mas um teaser que fica será que é na sabedoria do amor e no que a gente ama de fato no outro
que estaria a salvação. E aonde reside esse amor? Será que ele reside então na singularidade que transcende, no caso, a particularidade e a universalidade de alguém? Ou seja, será que seria só quando a gente consegue alargar nosso pensamento e ir até o outro, não só para compreender o outro, mas trazer um pouco do outro para a gente entender nosso próprio mundo? Então, tá mais ou menos por aí a resposta de como que ele quer ajudar a gente a pensar nesses novos tempos, a atravessar a vida, a atravessar a dor e a escapar da morte, né? E, enfim, o livro é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Carmen Scartesini, esse canal é para falar sobre livros e ideias. E hoje a gente comentou o livro Aprender a Viver, do Luke Ferry, Filosofia para Novos Tempos. A gente passou então um pouco em torno desse tema central da dor e da morte e como achar a salvação e o que nossos ancestrais falam sobre isso através dos tempos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!